pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal É Último Juro e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Bom, gente, acho que todo mundo já ouviu falar de Frankenstein, né? É um super clássico, ele é considerado a primeira obra de ficção científica do mundo e a Mary Shelley escreveu ele com 19 anos apenas. Ele começou a ser escrito em 1816. Bom, a Mary Shelley tem uma vida super conturbada, ela perdeu a mãe no parto, então nem chegou a conhecer a mãe. Tinha o pai que não era muito lá um cara amoroso, né? Ele era um estudioso, um revolucionário, um ativista, ia contra a política dos governos da Inglaterra e tudo mais. E numa dessas, ele conquistou aí um discípulo. E esse discípulo era ninguém mais, ninguém menos que o marido da Mary Shelley. Casou depois, né, gente? Ele era casado e se apaixonou por ela. E um belo dia eles resolveram fugir de tudo e de todos. Foram pra Itália, a mulher dele se matou e quando ele ficou sabendo do suicídio, o que ele fez? Casou com a Mary Shelley. Sim. Enfim, tenso, muito tenso. Eles tinham uma vida muito louca, ela tentou engravidar várias vezes, perdeu vários filhos durante a vida, teve só um que sobreviveu, e ela coloca bastante coisa dessa vida meio conturbada dela aqui nesse livro. Esse livro foi escrito numa aposta, nem bem uma aposta, né? Ele foi escrito durante as férias da Mary Shelley em Genebra, com outros escritores, inclusive o marido dela, e eles fizeram tipo um combinado, vamos escrever todos um conto de terror. E ela não conseguiu terminar esse conto naquela época, ali naquelas férias, ficou matutando essa história e um dia aí começou a escrever e terminou depois, obviamente, Frankenstein. Bom, gente, essa história é muito famosa, acho que eu vou fazer um resumo rápido, porque nem é muito necessário, né? Vai contar, então, sobre o Victor Frankenstein, que é o nosso personagem, não é um monstro, como em diversos lugares a gente vê. Victor Frankenstein é o protagonista, é um rapaz que mora em Genebra também, né? Tem uma família muito boa, o pai é rico, casado com uma mulher bem mais nova, que é super amorosa, super dedicada à família. Eles têm aí essa vida, os três, eles viajam bastante, tem várias propriedades. E aí um belo dia, os pais dele adotam uma menina, fixam residência em Genebra e tem outros filhos, tem mais 2 filhos, uma família feliz. Tudo bem, tudo ótimo. Mas Victor Frankenstein tem uma coisinha, aquela coceirinha ali que fica falando: vai estudar, vai sair daqui, vai conhecer outros lugares, sair da sua casa. E ele resolve então sair, ir pra outra cidade e começar a estudar mesmo. Então ele vai estudar filosofia e ciências naturais. E ele começa aí nesses estudos, ele fica fissurado por esses estudos, fica fissurado por esse mundo das ciências naturais. E ele começa a ir cada vez mais fundo, ele é um aluno exemplar na universidade que ele estuda, ele é um dos melhores, ele tem um desempenho, assim, espetacular. E aí um dia ele decide que ele quer entender como a vida é criada e ele quer tentar criar uma vida ele mesmo. E aí ele começa com esse projeto, que ele fica quase 2 anos nisso, tentando criar um ser, tentando entender o que é aí a centelha da vida, o que faz a gente viver, o que liga os nossos corpos, né? E fica estudando isso durante uns 2, 3 anos, até que em determinado momento ele consegue então criar a criatura dele, o monstro dele, e esse monstro vive. Ele faz um experimento com eletricidade, mas nada fica muito explicado, é tudo bem superficial, a gente nem sabe exatamente se o Victor Frankenstein usa a mesma eletricidade, são só as posições, mas ele consegue fazer esse monstro viver. E aí o que ele faz quando o monstro vive? Dá no pé, ele fica assustado, ele olha aquela criatura, ele fica horrorizado, aquela criatura medonha, e ele tranca a criatura num quarto e dá no pé do escritório dele, começa a zanzar e ele fica perturbado, porque ele fica: meu Deus, o que eu fiz? Eu não quero esse bicho, eu não quero esse monstro, eu não vou cuidar disso, eu não quero nem saber, eu não devia ter mexido com essas coisas aí, né? E ele vaga por vários dias, e quando ele volta pro escritório, o monstro de fato desapareceu. Saiu de lá e o desejo dele foi atendido e ele fica tipo: uff, graças, né? Desapareceu, estou livre desse pepino. Mas não é bem assim. Ele fica acamado, ele fica doente, com febre, perturbado durante quase 1 ano, por conta aí dessa criatura e desse experimento dele que deu certo. E quando ele consegue retornar aí à vida normal, quando ele consegue recuperar tudo, porque ele fica assim, ele não sabe nem quem é ele fica completamente morto no mundo durante 1 ano quase. E aí quando ele consegue recuperar os sentidos, recuperar a estabilidade, ele resolve voltar pra casa dos pais e chegando lá ele descobre que o irmão mais novo dele foi assassinado. E aí vários episódios bem tenebrosos, bem tensos começam a acontecer na vida dele e ele começa a ligar esses episódios ao monstro. Então ele entende que esse monstro sabe quem é ele e tá tentando se vingar. É óbvio, né, gente? Largou a criatura lá, né? Tocou foda-se, virou, foi embora. E aí agora quer o quê?
que fica tudo bem? Não vai ficar, né? E não fica mesmo. Então esse livro é basicamente aí a história dele correndo do monstro e depois correndo para o monstro e tentando aí parar com esses assassinatos, com essas coisas horríveis, com todos esses episódios macabros em série que vão acontecer com o Victor Frankenstein. Essa obra, ela é dividida em 3 partes, tá, gente? Então ele começa contando a história do ponto de vista de um capitão de um navio que encontrou o Victor Frankenstein à deriva, boiando no Polo Norte, num pedaço de gelo gigantesco. Num cubo de gelo, imagina, um cubinho de gelo Frankenstein. Que jeito, né, minha filha? Claro que não. Enfim, aí esse capitão pega ele e começa a contar que ele achou esse rapaz tá inconsciente e que ele tá tentando saber o que aconteceu. Então vai começar desse ponto de vista desse capitão, ele troca algumas cartas com a irmã dele e a gente vai vendo tudo desse ponto de vista. Depois a gente vai ter a segunda parte desse livro, que é a história contada do ponto de vista do monstro. O monstro vai contar o que aconteceu com ele durante todo esse tempo, desde a criação dele até o final do livro. E a terceira parte é a parte contada pelo próprio Victor Frankenstein, que vai contar a história aí do ponto de vista dele, de tudo que aconteceu e de tudo que ele sofreu, pobrezinho, né? Enfim, pontos positivos desse livro. Bom, gente, eu posso dizer pra vocês que disparado a parte 2, que é a parte contada pelo monstro, é a melhor parte, é incrível. Assim, a sensibilidade dela de colocar ali tudo que aquele monstro sofreu, tudo que ele passou, o preconceito das pessoas. Isso é uma coisa que ela fala muito nesse livro, sobre preconceito, sobre as pessoas não aceitarem o diferente, não aceitarem o que é feio, não aceitarem o que é esquisito. Então ela fala bastante dessa coisa de preconceito e de superação, desse monstro que nasceu e não sabia absolutamente nada e aprendeu a falar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Então ela fala muito sobre essa coisa de superação, né? Então eu gostei bastante dessa segunda parte. A primeira parte é interessante também, com troca de cartas, um estilo de narrativa um pouco diferente no começo. Achei bem bacana, gostei muito disso dela contar nesse ponto de vista. Eu gosto muito de troca de cartas e esses pontos de vista da pessoa que tá vendo uma coisa e quer falar pra outra e a gente lê esse zigue-zague. Gosto bastante disso, ela faz muito bem. Ela escreve muito, muito, muito bem, gente, sério. Ela é bem clara, você vai, assim, entende muito bem a história. Não vou dizer que flui, mas já vou explicar por quê. Mas ela escreve, sim, muito bem. E a segunda parte é excelente, essa parte do monstro. A terceira parte, não gostei, mas já vou falar disso também. Só terminando de pontuar os pontos positivos. Então ela tem bastante essas críticas de preconceito, de aceitação. Ela tem bem isso da superação, do aprendizado, do conhecimento. Ela fala muito sobre conhecimento. Esse é um livro que é basicamente sobre isso, né? Sobre conhecimento e o que o conhecimento traz, as consequências do seu conhecimento e onde você aplica o seu conhecimento. Então isso é incrível, assim, do ponto de vista dela, principalmente, que é de uma família que era acadêmica, que era estudiosa. Então era uma coisa que era muito importante pra ela, que era muito valiosa pra ela, mas que ela fala aqui que talvez não seja para todas as mãos, para todas as pessoas, e talvez nem todos estejam preparados aí para ter acesso a esse conhecimento. Esse livro foi muito influenciado por poesia em geral, porque o marido da Mary Shelley era poeta, mas por uma poesia específica, um livro de poesia específico, que é O Paraíso Perdido, do John Milton. Então ele vai falar sobre a criação do homem e a queda do homem depois da criação, que é basicamente essa história mesmo, né? Então O Paraíso Perdido tá muito presente no Frankenstein, inclusive o monstro aprende a ler com esse livro, com O Paraíso Perdido. Então ela fala muito sobre isso, sobre nascimento, evolução e queda. Ela fala muito sobre essa coisa de brincar de ser Deus, né? Inclusive esse livro, Frankenstein, o subtítulo dele é Ou Prometeu Moderno, e Prometeu era um mito grego que era um cara que foi lá roubar o fogo dos deuses, né, pra levar pra humanidade. Então roubar um conhecimento que não era dele pra dar pras pessoas normais, e é basicamente isso que acontece aqui com o Frankenstein também. É um cara que ele quer roubar um conhecimento de Deus pra usar e fazer suas próprias criações. Nos pontos negativos, o que eu posso falar pra vocês é que eu achei esse livro bem chato, gente, não tem outra palavra. Eu achei assim, é um bom livro, eu dei 3,5 de 5 pra ele, só que ele é um romance gótico muito, muito, muito gótico. Então assim, sofrência sem fim, é muito sofrimento, é muito devaneio. Então toda hora o Victor Frankenstein ele faz um devaneio, aí ele fica falando, ai, essas montanhas daqui que já não são mais as mesmas montanhas de quando eu vim, essa neve e essas folhas que já caíram. Então tipo, ele entra assim, sabe, numas perturbações eternas que não acabam. Aí você fica, nossa, Frankenstein,
para que você tá errado. Amigo, você está errado, entendeu? Então, assim, eu achei isso um pouco chato, uma leitura bem cansativa. Em alguns momentos ela flui muito, tipo a parte do monstro, flui muito, é muito boa. E em outros momentos ela, tipo, para e o negócio estaciona ali, que é a última parte, a parte do Victor Frankenstein. Eu achei muito chata, muito chata. Ele é muito chato, ele sofre, ele se faz de coitado, ele fala que ai, eu fui feito pra sofrer e todo mundo tá morrendo e a culpa é minha, mas não faz nada, né, pra impedir nada. Então, assim, um personagem bem o tempo todo. Claro que ela deve ter escrito isso propositalmente, né, pra gente ficar assim mesmo, mas eu achei que em vez de me deixar assim com raiva dele, eu fiquei mais cansada. E eu acho que isso é um problema, né? Quando você cansa do livro, eu cansei, achei esse final dele bem arrastado, bem chatinho, então dei 3,5 de 5. Esses foram pra mim os pontos mais negativos, é porque ele é excessivamente gótico, com muitas passagens, assim, exaustivas de descrição. Por exemplo, o Retrato de Dorian Gray tem também, mas eu acho que se encaixa melhor com o personagem, com as características do personagem, com o psicológico do personagem. Então é mais legal. Esse eu achei que nem tanto, achei que ele se faz muito de coitado e não tive nem um sentimento de você ficar com raiva, mas você querer saber como ele vai terminar. E nem de você falar, ah, não, eu entendo o lado dele. Também não fui simpática a ele, mas também não fui antipática a ele. Só fiquei cansada dele mesmo, né? Acho que é um livro que talvez valha a pena ler. Não tenho certeza, gente. Tipo assim, você tem que ler esse livro. Não sei se eu falaria isso pra alguém. Nossa, você tem que ler Frankenstein. Acho que talvez se você tem curiosidade de saber como a ficção científica começou, como eu tive, vale a pena. E vale a pena porque a segunda parte, que é a parte do monstro, é sensacional, gente, sério, é tipo, essa parte é 5 estrelas, só que a terceira parte é bem chatinha, então é um livro que ele fica ali meio mediano, o começo é bom, o meio é excelente e o final é um saco. Então é isso. E o que eu mais gostei nesse livro? Bom, o que eu mais gostei nesse livro é o personagem que é o capitão, que encontra o Frankenstein. Gostei muito dele, porque ele é um cara que ele tem sede de conhecimento, ele tá buscando por uma coisa que é o sonho da vida dele, que é conquistar ali toda parte do Polo Norte lá e desbravar tudo pra cima da Rússia e ir embora. E ele quer isso, ele quer saber o que tem depois da Rússia, ele quer fazer uma exploração de navio ali, ele quer tentar. E aí ele acha o Victor Frankenstein e ele sente vontade de ter um amigo com quem conversar, uma pessoa que seja acadêmica, que seja estudiosa como ele. Então, assim, é um personagem bem simpático. Gostei muito das cartas que ele escreve pra irmã dele. Achei bem legal esse ponto de vista aí que a Mary Shelley colocou. O jeito que ela escreveu essas cartas. Gostei bastante. Gostei muito do monstro, é um personagem que a gente fica assim, ao mesmo tempo que você tem raiva, porque ele é um personagem que ficou ruim, né? Ele não era ruim, mas ele ficou ruim, ele ficou mal. Então você entende o lado dele, a gente fica com aquelas coisas, aquela coceirinha ali que fala, nossa, a humanidade é uma porcaria, a gente é preconceituoso sim, a gente não aceita o diferente, a gente não tá preparado pra muita coisa. Então, assim, gostei muito disso dela aqui. Acho que esses foram os pontos mais positivos e mais fortes desse livro. Eu, assim, não vou falar que eu super recomendo, mas também não vou falar que eu não recomendo nada, porque não é assim excepcional, na minha opinião. E eu acho que a vida é muito curta e a gente tem que ler livros que são excepcionais, de preferência, né? Claro que a gente sempre tromba com alguma coisa meio mais ou menos, é normal, e eu acho que isso é bom até pra aguçar o nosso senso crítico do que é bom e do que não é bom. Às vezes é um clássico muito famoso, mas não é tudo isso, que foi o que eu achei aqui. Mas é bom a gente ter essas experiências. E recomendo para as pessoas que querem ler um livro que é tipo um horror clássico. Não achei que é um livro de terror, horror, nada disso. Não dá medo em nenhum momento, tá, gente? Não é assustador, não é nada. É só gótico, né? Suave, tô até gótica suave pra combinar com ele. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das novidades. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um curtir para ajudar na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau!